Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Gustavo. Ganhei todos os créditos ao canal dele. O link do canal dele, pessoal, está aqui na descrição e no comentário fixado. E para quem apoia o nosso canal, pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber as notificações de todos os nossos vídeos aí na sua tela. E para quem comenta aí, pessoal, comenta aí, que é muito importante o seu comentário para engajar esse vídeo. Então já deixa um bom dia, uma boa tarde, um oi, que ajuda demais esse vídeo chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Ainda há muitas pessoas que falam que ficam na dúvida se deveriam aceitar a dosimetria ou lutar pela anistia. Bom, eu vou mostrar nesse vídeo por que não se deve confiar de forma alguma na palavra do Alexandre de Moraes. Vocês se lembram do Daniel Silveira? Quando o Congresso, a Câmara dos Deputados, aceitou prender Daniel Silveira por causa de um vídeo, o Alexandre de Moraes havia falado para o Lira e para vários outros líderes da Câmara dos Deputados que o Daniel Silveira ficaria preso apenas 2 semanas. Isso seria o bastante para, preste atenção, pacificar. A palavra usada era pacificar. Se o Daniel Silveira ficasse preso 2 semanas, a situação seria pacificada e a Câmara dos Deputados não estaria mais em briga com a Suprema Corte Brasileira. Daniel Silveira vai completar 5 anos preso por causa de um vídeo. Nem assassinos no Brasil ficam esse tempo. Eu lembro que eu estava vendo o vídeo ontem do goleiro Bruno. Nem o goleiro Bruno ficou esse tempo todo preso. Ele entrou em 2013, saiu em 2017. Depois teve aquela famosa cartinha, depois do 7 de setembro, que o Bolsonaro pagou um alto preço político por isso, né? Um desgaste muito grande. Bom, Flávio Bolsonaro foi numa entrevista na revista Oeste ontem à noite e ele descreveu exatamente o que aconteceu nos bastidores que levaram à publicação, à elaboração dessa famosa cartinha do Temer. Então eu acho interessante ouvir. Uma coisa importante, apesar de você ver como é que o Alexandre de Moraes não tem palavra, aquela situação que foi muito ruim para o presidente Bolsonaro à época, da tal carta que ele escreve, né, para o Alexandre de Moraes, que foi construído junto com o Michel Temer. E qual foi o contexto daquilo? Eu me sinto na obrigação de falar isso aqui. O Michel Temer sentado aqui, Bolsonaro aqui, viva a voz ligado com o Alexandre de Moraes do outro lado da linha. Qual foi a conversa? Eu vou fazer uma carta aqui para me retratar, eu realmente exagerei, era verdade. E em contrapartida, o Alexandre de Moraes vai arquivar o inquérito das fake news. Esse era o acordo. E o que o Alexandre de Moraes faz? Ignora, não cumpre a parte dele. O Bolsonaro sofre um desgaste gigante que ele pesou, ele calculou, devido à importância de se fechar esse absurdo, começou errado e vai terminar errado. Então ele pesou, estou sofrendo desgaste, mas vou fazer por uma coisa que é importante aqui. O Alexandre de Moraes cagou, ignorou. Simplesmente não cumpriu. O fiador, que era o Michel Temer, lavou as mãos também. Então, só para você entender, esta fala do Bolsonaro, naquele 7 de setembro de 2021, que o próprio Alexandre de Moraes, durante a conversa, fala que seria esquecida, bastasse o Bolsonaro produzir a cartinha, que inclusive o inquérito das fake news seria arquivado, o inquérito mais ilegal que já existiu no judiciário brasileiro, usado para perseguir opositores do Lula, opositores do Alexandre de Moraes. Essa mesma fala que o Alexandre de Moraes disse que seria esquecido, foi usado no julgamento contra o Bolsonaro como se fosse uma espécie do início do golpe, que teria sido esse discurso e também uma live que o Bolsonaro fez, onde ele mostrou que o sistema eleitoral havia sido hackeado e tinha uma investigação. Como que você pode confiar? O Churchill falava que não se pode negociar com nazistas e ditadores. Churchill disse, não adianta negociar com Hitler, ele não vai cumprir. Não adianta tentar negociar com Alexandre de Moraes, ele não vai cumprir. É uma questão patológica, ele não vai cumprir. Votar em dosimetria, na esperança de que o Alexandre de Moraes vá acatar a dosimetria ou reduzir as penas daquelas pessoas que estão presas, é extrema ingenuidade. Qualquer membro da Câmara dos Deputados achar que existe que existe a possibilidade do Alexandre de Moraes cumprir a palavra dele,
é muito mais ingênuo do que você imagina. O que é complicado. Uma pessoa do Centrão é uma pessoa que deveria ser mais vivida, mais experiente. Mas são os que primeiro caem nessa conversa. Então não existe papo de dosimetria. Daniel Silveira, acreditaram na palavra dele, ficou preso 5 anos. Cartinha do Michel Temer, acreditaram na palavra do Alexandre de Moraes. Ele usou o próprio evento da cartinha para atacar o Bolsonaro e agora condenar o Bolsonaro. Por uma coisa que ele fala que é golpe de Estado, mas lá atrás ele diz, tá bom, a gente esquece isso aí. Passa a fazer uma cartinha, vamos pacificar. De novo, pacificar. A dosimetria vai ser usada para pacificar. Não. Apenas uma coisa vai pacificar o Brasil, que vai acontecer em etapas. Primeira, anistia para essas pessoas. As que estão presas, as que estão exiladas para o Bolsonaro. Impeachment do Alexandre de Moraes. Apenas isso vai ser capaz de pacificar o nosso Brasil. E também a não recondução do Gonê à PGR. Eu volto a dizer, muitos serão derrubados, a perseguição vai continuar até que isso acabe, e a tendência é que, no desespero da sobrevivência, os avanços possam vir a piorar. A gente só não pode retroceder. Isso vai acabar um dia. Tudo que está sendo feito com o nosso país um dia vai ter fim. E essas pessoas vão pagar um alto preço por isso. Infelizmente, muitas vidas serão destruídas nesse percurso. Mas se for pelo nosso país, nós estamos dispostos a pagar o preço. Alexandre de Moraes está na berlinda. Estados Unidos condenam a prisão de Felipe Martins por Alexandre de Moraes com base numa fraude. Isso é surreal, inacreditável, acabou de sair. Saiu agora uma declaração oficial dos Estados Unidos dizendo isso que eu contei pra vocês, e a questão que fica é: Moraes está sendo investigado pelos Estados Unidos? O ministro Alexandre de Moraes pode vir a ter uma ordem de prisão no futuro decretada pelos Estados Unidos? Olha, gente, para quem achava que os Estados Unidos vão aliviar agora pro Brasil, agora que o Trump e o Lula se falaram que vão aliviar as punições sobre os ministros, isso aqui é uma bomba, é um balde de água fria. Olha aqui comigo o comunicado que acabou de sair, isso aqui é breaking news, um comunicado oficial que está lá no site do US Customs and Border Protection, ou seja, Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, órgão oficial. E saiu aqui, eu traduzi pelo Google para o português, esse comunicado do Customs and Border Protection sobre a revisão dos registros de entrada do Felipe Martins. Só para contextualizar vocês e lembrar. O registro de entrada nos Estados Unidos do Felipe Martins, no final do mandato do ex-presidente Bolsonaro, foi usado para prender Felipe Martins e tentar extrair dele uma delação, uma prisão ilegal, por mais de 4 meses, sem acusação formal, sem denúncia, até se comprovar por A mais B que era tudo falso, que era uma fraude, que ele não tinha entrado nos Estados Unidos. E aí agora saiu uma revisão final da análise das evidências sobre a possível entrada do Felipe Martins, e olha o que está dizendo aqui os Estados Unidos, de modo oficial e com todas as letras. A Alfândega e a Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis, ou seja, eles encerraram a investigação sobre existir ou não existir uma fraude, referentes a essas alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins no dia 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão dessa revisão, dessa investigação, foi determinado que o senhor Martins não entrou naquela data nos Estados Unidos. Não entrou. Ou seja, o registro é fraudulento, é falso. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes. E olha como é que os Estados Unidos oficialmente se referem a ele. Um indivíduo, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Agora é assim que Alexandre de Moraes é conhecido no exterior, internacionalmente. Um violador de direitos humanos contra o povo brasileiro. Não é protegendo a democracia, não é protegendo o povo brasileiro, não é protegendo a Constituição e os direitos, não. É violando contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. Olha só, prisão de meses. Olha como eles estão conhecendo os casos, como eles estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP, Customs and Border Protection, permanece sob investigação, ou seja, eles já concluíram que é falso, mas eles não terminaram a investigação. Por quê? Porque eles ainda não identificaram completamente, ou pelo menos não revelaram, quem foram os autores da fraude.
Conta aí pra mim, vai contando quem que você acha que foram os autores da fraude. Se tá gostando, já senta o dedo no like pra mais gente saber dessa notícia bombástica. Então, permanece sobre investigação essa questão e o CBP, Customs and Border Protection, vai tomar todas as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. Aí vem aqui, ó, o CBP, ele condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do Sr. Martins. Mas essa afirmação não é feita no vácuo. Eles acabaram de falar que eles sabem que o Felipe Martins foi preso meses. Acabaram de dizer isso por Alexandre de Moraes. Ou seja, eles estão condenando veementemente. Não é uma condenação, é uma condenação veemente do uso por Alexandre de Moraes dessa entrada falsa para embasar a prisão do Felipe Martins e mais, para embasar uma possível condenação. E eles não estão fazendo isso aqui out of the blue, out of the thin air, como dizem os americanos. Não estão fazendo do nada isso aqui. Eles sabem que Felipe Martins vai ser julgado e pode vir a ser condenado. E eles estão refutando isso. Ou seja, eles estão defendendo o que é certo, a justiça, a verdade. E rejeitam a condenação, o uso para prender pessoas desse registro falso de qualquer pessoa. E no final, reafirmamos a nossa dedicação em manter a integridade dos nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e de direitos humanos. Que tapa na cara, não, que porrada, que destruição, que nocaute aqui no Alexandre de Moraes. E aí, para mais informações, entre em contato aí com o nosso escritório de relações públicas. E as questões que ficam aqui a gente sabe que os Estados Unidos, eles não aliviam em investigações criminais, de crimes. Ainda mais de algo que ameaça a rigidez do sistema de fronteiras deles, que tem sido tratado de forma tão cuidadosa por Donald Trump. Ele é alguém que cuida muito ali das fronteiras. Então eu não tenho dúvida de que isso aqui, gente, está sendo investigado de trás para frente. E aí eu pergunto para vocês, e essa é a pergunta do $1 milhão. Vai respondendo aí para mim nos comentários. Quem tinha interesse em fraudar esse registro do Felipe Martins? Quem tinha interesse se não fosse alguém que queria prender Felipe Martins? Quem tinha interesse? Aliás, Felipe Martins foi preso meses para forçar uma delação para dobrar ele. Quem tinha interesse nessa delação em dobrar o Felipe Martins? Logo, logo, os Estados Unidos vão chegar a essa pessoa. E se essa pessoa atuou na investigação por ordem de Moraes, o próprio ministro pode entrar na mira como investigado para descobrir se ele deu a ordem, se ele tem algo a ver com esse registro fraudulento, com esse crime. E aí a questão que fica é, será que a premonição de Elon Musk vai se realizar? Olha lá, será que a premonição de Elon Musk, a gente sabe que ele é um visionário, que ele vê o futuro, que ele enxerga antes de todos. E olha o que ele escreveu nesse tweet dele aqui, ó. Esse tweet famoso dele. Tweet aqui de 29 de agosto de 2024. Gente, faz um ano aí, aniversário desse tweet. Em que ele coloca com IA Alexandre Moraes atrás das grades. Ele diz, um dia, Alexandre, um dia, essa foto sua na prisão vai virar realidade. Anota o que eu digo. Será que essa premonição vai se realizar? Conta aí pra mim o que você acha aí nos comentários. E eles estão com tanto medo, mas tanto medo, que eles inventaram até uma nova saída contra o pedido de impeachment dos ministros, que eu vou te contar no próximo vídeo. Então aciona aqui embaixo o sininho para você não perder o que acontece. Então fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe a sua opinião, que é muito importante aí. A gente trocar uma ideia aí nos comentários, deixa a sua opinião, deixa um comentário aí, que é bastante importante pra gente aí. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Privilégio do Judiciário, cálculo do Supremo. Quanto Barroso receberá ao se aposentar do STF? Que isso? O ministro receberá o mesmo que os colegas que permanecem na corte atualmente, desconsiderando os descontos aplicados. Os ministros Luiz Roberto Barroso, que anuncia na quinta-feira, dia 9, sua decisão de antecipar a saída do Supremo Tribunal Federal, STF, e continuará recebendo o salário integral de R$ 46.366,19 mensais após a aposentadoria e a remuneração e a mesma paga ao ministro em atividade. Que isso?
A informação consta o registro no portal Transparência do STF que mostram que os outros ex-ministros da corte, como Marco Aurélio Melo, Joaquim Barbosa, Rosa Weber e Carlos Arbim Brito, também permaneceram com o mesmo valor bruto da remuneração mesmo após deixar o tribunal. Embora o valor bruto seja igual aos valores líquidos, variam conforme os descontos obrigatórios com contribuição previdenciária, imposto de renda e possível de educação relacionado, gratificações ou benefícios não incorporados à aposentadoria. Barroso, que atualmente tem 67 anos, deixará de receber o abono de permanência, um adicional de 7.650 destinado a magistrado que continuam no cargo mesmo após cumprirem os critérios legais para a aposentadoria. Prerrogativas mantidas. Além do salário, o ex-ministro do Supremo costuma manter algumas prerrogativas simbólicas do cargo, como tratamento protocolado de direitos, segunda pessoa, eventualmente estrutura de apoio institucional e depende de normas internas do tribunal. Barroso havia manifestado o desejo de seguir novos rumos e deve formalizar a saída nos próximos meses. Sua aposentadoria está inicialmente prevista apenas para 2033, quando completaria 75 anos. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Não se esqueçam do seu comentário. E muito obrigado a todos e até a próxima.